Olá, bem-vindo ao 11º Congresso Brasileiro de Gestão Ambiental. Meu nome é Flávio Guedes, eu sou da Universidade Federal de Pernambuco e eu vou apresentar o trabalho intitulado Sustentabilidade Energética da Indústria de Cimento, Cota de Combustível Derivado de Resíduo Produzido em Pernambuco. Autores Flávio Lanço Guedes, José Fernando Tomás Jucá, Soraya Giovanetti Adair, Fábio Victor de Souza Andrade e José Antônio Ribeiro de Araújo. Bom, os debates sobre os impactos ambientais eles ganharam grande visibilidade após a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Rio 92. Desde então, estão sendo buscados mecanismos que atenuem a emissão dos gases do efeito estufa. Um tema em destaque nessas discussões é o gerenciamento de resíduos sólidos urbanos, pois embora a queima de combustíveis fósseis seja a principal fonte de emissão de gases do efeito estufa, os resíduos sólidos, eles têm um papel importante nesse cenário, uma vez que contribuem também com a emissão de gases que são responsáveis pelas alterações do clima. Além disso, o gerenciamento inadequado dos resíduos sólidos urbanos, ele gera diretamente outros impactos, tanto ambientais como socioeconômicos. No Brasil, a indústria cimenteira, ela contribui anualmente com 6 a 8% de CO2 emitido, sendo responsável por uma grande parcela das emissões de gases do efeito estufa. Os combustíveis que alimentam os fornos das cimenteiras são, na maioria das vezes, oriundos de fontes não renováveis, como o petróleo e o carvão, no qual, dentre os mais utilizados, destaca-se o coque de petróleo, devido ao seu elevado poder calorífico. E, entretanto, atualmente, a busca desse setor por outras fontes de energia tem crescido, e uma alternativa para a indústria do cimento é a utilização do combustível derivado de resíduo, que a partir de agora eu vou chamar de CDR, que são oriundos dos resíduos não viabilizados em processos de reciclagem de material e por possuírem um valor energético elevado. Aí eles são valorizados e transformados em combustível. E a utilização de combustíveis alternativos em permuta aos combustíveis fósseis não renováveis, como o coque de petróleo, ela representa a segunda principal alternativa do setor. E o uso do resíduo sólido urbano, 17% na substituição do elevado conteúdo da biomassa em composição representa um alto potencial. E a permuta pelo combustível derivado de resíduos deve ser viável em relação às tecnologias disponíveis, de acordo com os aspectos socioambientais e econômicos. A alta tecnológica de resíduos sólidos urbanos é o conjunto de tecnologias, processos e fluxos dos resíduos, desde a sua geração até a disposição final. Ou seja, inicia-se na geração e encerra-se com a disposição final em aterros sanitários, que é ambientalmente adequado. O CDR produzido no Centro de Tratamento de Resíduos Sólidos de Pernambuco, CTRPE, é oriundo de 9 municípios pernambucanos. Esses resíduos são passíveis de recuperação energética e classificam-se como fonte alternativa de energia para todos os efeitos previstos na legislação. Nas últimas décadas foram desenvolvidas diversas tecnologias que permitem que os resíduos sólidos possam ser transformados em algo bem útil à sociedade, passando a ter assim um valor econômico e acarretando na diminuição do material destinado ao aterro e mitigando os impactos ambientais. Assim, o objetivo desse trabalho foi analisar a rota do aproveitamento energético de resíduos sólidos urbanos através da produção de CDR no CTR Pernambuco, na unidade de operação no município de Igaraçu, no estado de Pernambuco. Ele é baseado em cenários de gestão de resíduos sólidos. A área de estudo da pesquisa ocorreu na Central de Tratamento de Resíduos CTRPE, que é localizada em Igaraçu, Pernambuco, e dispõe de aterro sanitário para resíduos de classe 1, classe 2A e classe 2B, reciclagem de madeira de pallet, resíduos de construção civil e produção de CDR. Esse aterro recebe em média 1.800 toneladas a dia dos municípios de Olinda, Abreu de Lima, Igaraçu, Itapsuma, Itamaracá, Araçoiaba, Paulista, Condado e Goiânia. Esses resíduos sólidos, eles têm quando não inservíveis para a reciclagem e são passíveis de recuperação energética, eles são transformados em CDR. E para o tratamento e a valorização do resíduo sólido urbano foi definido o conhecimento atribuindo valores em termos de energia aos materiais,
que estão contidos nestes resíduos, a fim de serem aproveitados antes da disposição final, utilizados como novos recursos, dispondo ao aterro apenas os rejeitos. E após a separação dos resíduos, conforme a figura, e rejeitos, ele faz necessário a análise de materiais com potencial de reciclagem para depois verificar a viabilidade da produção do CDR. Esse processo é adotado ao estabelecido como rejeito, que está previsto na Política Nacional de Resíduos Sólidos, ou seja, resíduos que depois de esgotadas todas as possibilidades de tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis economicamente viáveis e não apresentam outra possibilidade, aí é enviado diretamente para a disposição final ambientalmente adequada, ou seja, aterros sanitários. E em relação ao poder calorífico do CDR produzido, foi feita uma análise do poder calorífico inferior, que é o PCI, e do poder calorífico superior, que é o PCS, utilizando as análises calorimétricas através do calorímetro digital automático. E de acordo com a NBR 8633 de 1984. Bom, como resultado, aqueles resíduos não viabilizados para reciclagem, que são transformados em CDR após a triagem, eles podem ser utilizados como combustível na indústria de cimento. Porém, um fator limitante é a distância. E foi verificado as distâncias entre os principais clientes de CDR, que é a indústria de cimento. E de acordo com o Sindicato Nacional da Indústria de Cimento, há 4 fábricas de cimento que trabalham com aproveitamento de energia através de coprocessamento. E destaca-se que essas indústrias estão situadas a menos de 100 km do CTR, aumentando assim a viabilidade econômica para a produção desse produto. As cidades do estado de Pernambuco que destinam os resíduos sólidos ao CTR produzem uma quantidade significativa, conforme a tabela. E após a triagem, são utilizados como fonte alternativa prevista na legislação, trazendo ao resíduo sólido um valor econômico, além de diminuir a quantidade de resíduos dispostos no aterro sanitário, vai diminuir também a geração de gás de efeito estufa. E percebe-se, através dessa tabela, que o município de Olinda e Paulista, eles correspondem a mais de 50% dos resíduos sólidos destinados para o centro. Ou seja, eles merecem uma maior atenção. Olinda com 33,49% e Paulista com 22,05%. Logo, esses dois municípios correspondem a 50% dos resíduos sólidos destinados ao centro. E os 7 restantes municípios contribuem com menos de 10% cada. Os dados dos municípios destinados foi verificado população estimada, área da unidade, resíduos sólidos por tonelada por mês e percentual correspondente ao total de resíduos sólidos. Em relação à quantidade de resíduos sólidos recebida, o CTR de Pernambuco ele recebe aproximadamente 38 mil toneladas por mês, com uma média de 4.072 caminhões recepcionados e 1.250 toneladas ao dia de resíduos classe 2, conforme o gráfico. E um dos fatores para a viabilidade do CDR como substituição do coque de petróleo, no caso, é analisar o poder calorífico. E foi feita essa análise do poder calorífico, que é a quantidade de energia por unidade de massa liberada na oxidação de um determinado combustível. Este combustível ele se aplica a materiais com alto valor calorífico elevado, recuperado através da coleta de resíduos. Quanto à sua composição, esse material pode conter material orgânico com umidade baixa e não deve possuir frações de contaminação, nem substâncias críticas, pois essas frações elas geram CDR de baixa qualidade. E a utilização do CDR para alimentar os fornos da indústria de cimento, ela requer insumos com PCI pelo menos tem 2.000 quilocalorias por quilo, consumindo parte do reciclável, aquele com poder calorífico como o papel e o plástico, junto com a fração orgânica do lixo, para geração de energia. 3 amostras de CDR, conforme a tabela, foi produzido no CTR-PE em dias diferentes e foram analisados através do calorímetro digital. E o teor de umidade das amostras dá para verificar que o teor de umidade é bastante elevado. Porém,
Isso não torna um efeito menos atrativo para a geração de energia através do CDR. Apesar de ter essa umidade elevada, o poder calorífico foi alto. E como conclusão, temos que a rota do CDR produzido no CTR Pernambuco se apresentou de maneira viável em relação à localização e às das indústrias de cimento, pois um dos fatores que tem maior impacto do produto é o transporte. E o PCI obtido foi viável para o aproveitamento energético como o CDR para substituir combustíveis derivados de petróleo, mesmo estando com um valor de umidade maior que 60% em suas amostras. Diante disso, a busca por alternativas que reduzam a umidade do CDR produzido tornará ainda mais vantajoso para as cimenteiras a utilização desse combustível. E nesse contexto, sabendo que a utilização de aterros é um recurso para disposição final, após esgotar todas as possibilidades de recuperação e tratamento disponíveis e viáveis economicamente, o aproveitamento energético de resíduos sólidos agrega um valor econômico e promove a oportunidade de negócios, além de mitigar impactos ambientais associados à gestão de resíduos sólidos urbanos. Bom, aqui são nossas referências. Gostaria de agradecer ao Congresso e a vocês pela participação. Meu e-mail está no primeiro slide. Qualquer dúvida pode entrar em contato. Muito obrigado.